O Senhor me tocou para eu ir no Japão. Peguei o avião e fui para o país onde os meus pais nasceram. Cheguei na cidade de Tóquio e comecei a fazer a obra naquele lugar. Em uma visão à noite, o Senhor me mostrou um exército de soldados orientais. Perguntei ao Senhor o que isso significava. O Senhor me respondeu: prepararei futuramente um grande exército missionário nesse país. Satanás tem construído muitas fortalezas através das religiões. Demônios têm impedido que o evangelho penetre na Ásia. Há muitas perseguições nesse país. Muitas religiões operam nesse lugar. Os demônios têm construído fortalezas espirituais do impedimento para que o evangelho não entre. A Ásia tem sido o ninho deles, onde o evangelho não cresce nem espalha. Levantarei o meu exército para destruir fortalezas. Eu disse: por que o Japão? O que esse país tem de especial? O Senhor disse: o Japão é um país estratégico e aberto à minha palavra. Esse país é a porta que vai se abrir para evangelizar a Ásia. Vou levantar essa nação para ganhar o Oriente. Tenho perdido muitas almas do Oriente por não ter entrado o Evangelho. Esse continente asiático é a parte onde mais Satanás ganha almas. Irei destronar os principados desse lugar. À noite, fui em um culto na igreja. O pastor Katsumo me viu e gostou de mim. Me deu uma oportunidade. Ao subir no púlpito, eu vi anjos medindo as pessoas com os seus cordéis. O Espírito Santo me falava que os anjos estavam tirando as medidas para reformar esses vasos. Ele disse: novos templos de carne serão construídos nesse lugar para eu habitar. Ao receber essa revelação, eu repassei para a igreja dizendo que o Senhor iria refazer os vasos consertando para seu uso. O poder de Deus iria operar nesse lugar. O povo da igreja se alegrou. O pastor marcou um dia para eu ir ministrar. Ele disse que eu era um ungido de Deus. Ele disse que quando eu pisei os meus pés ali, ele sentiu o poder de Deus nas minhas palavras. E quando tocou as minhas mãos, senti uma corrente elétrica atravessar o seu corpo. Fui chamado para ministrar em outra igreja. Ao chegar ali, antes de ministrar, fiz uma oração para que o Espírito Santo viesse a me direcionar na pregação. Eu sempre faço isso antes de ministrar. Ao terminar a oração, vi anjos descendo pelo teto da igreja. Ultimamente nas minhas pregações, os anjos têm trabalhado muito no meio do povo. Eles têm auxiliado o meu ministério para qualquer lugar que eu vá. Tenho o Espírito Santo que está comigo, e vejo anjos descendo do céu para a igreja. Vi anjos com tenazes ardendo em brasas queimando os lábios de pessoas ali. O Espírito Santo me revelava que muitas línguas estavam sendo purificadas naquele lugar. Vi anjos encostando suas tenazes no peito das pessoas. O Espírito Santo me revelava que ele estava limpando os corações cheios de desejos pecaminosos. Vi anjos encostando suas tenazes na testa de outras pessoas. O Espírito Santo me revelava que estava limpando as mentes cheias de imoralidades. Estava preparando as pessoas. Me lembrei das palavras de Jesus quando ele disse que iria levantar um exército missionário para ganhar o Oriente. A obra da restauração das igrejas japonesas já está começando. Em breve os seus soldados estarão prontos para destruir fortalezas das trevas que impedem o crescimento do Evangelho na Ásia. Terminei a ministração, e falei sobre a restauração que Deus iria fazer naquela igreja. Jesus, ao me passar as revelações, desapareceu, e o clarão do meu quarto sumiu. O anjo desceu até mim e disse que tinha uma missão. Tive que me deitar no chão para o meu espírito sair. Fiz a oração de encerramento naquele lugar. O Espírito Santo me revelava de que algumas pessoas os anjos não poderiam purificar, pois suas mentes e corações estavam endurecidos. O Espírito Santo disse: é preciso ter novos corações segundo o coração de Deus, e uma mente nova igual a de Jesus. Mande todos fazerem fila na frente do altar, e ore por eles. Eu vi que algumas pessoas não tiveram seus corações e mentes purificadas com Atenas por terem passado dos limites. Elas haviam deixado os seus corações imundos ao ponto de não valer mais nada para Deus. A única solução seria um transplante espiritual. O povo fez uma fila. Orei por todos ali. Muitas pessoas cristãs estavam caindo no chão, desmaiando. Eu vi anjos tocando em cada pessoa, e elas desmaiavam. Não foram todas que caíram, somente aquelas que precisavam de um novo transplante. Os anjos adormeciam elas. Pareciam que eram anestesiadas. Aquelas que tiveram seus corações, mentes e visões restauradas não foram tocadas pelos anjos. Eu vi aquelas pessoas caírem no chão. Receberam um tratamento especial. Vi anjos fazendo cirurgias espirituais em cada irmão ali. Vieram anjos tirando corações enegrecidos, e outros anjos colocavam corações novos nos peitos das pessoas. O Senhor dava um coração segundo o dele, pondo um coração de carne, tirando corações negros e de pedras. Eles tiravam cérebros enegrecidos e colocavam cérebros novos.
dando aspectos da mente de Jesus, e aqueles cérebros e corações velhos os anjos colocavam em uma bandeja e levavam embora. Quando os anjos terminavam de fazer os seus trabalhos, os obreiros levantavam aquelas pessoas caídas. Elas sentiam suas cabeças doloridas e as outras sentiam dores no peito. Eu disse que eles tinham passado por uma cirurgia espiritual realizada pelos anjos, e que aquelas dores iriam passar, pois aquilo eram efeitos das cirurgias espirituais, e que aquelas dores eram sinais de Deus que realizara grande obra em cada vida naquela noite. Fui para o dormitório onde aluguei e orei a Deus, e no outro dia fui para uma igreja ministrar, mas para fazer parte do grupo de ministros que ficavam no altar. Cada ministro que falava no púlpito, um anjo anotava tudo o que eles falavam. Fui para casa e orei para o Senhor. Em uma visão, Ele me mostrou igrejas de diferentes denominações. Eu vi cada anjo anotando aquilo que estava sendo pregado ali. Todas as igrejas têm um anjo que anotam tudo o que falamos no nome de Deus. Pastores, evangelistas e missionários, cuidado com aquilo que vocês pregam. Tudo isso vai ser usado como prova para a condenação dos apóstatas, e de todos aqueles que pregam heresias. Igrejas da prosperidade que pregam o evangelho com conceitos empresariais. Ai de vocês se não mudarem suas pregações. Tem um anjo em cima do altar que anota tudo isso. O anjo do Senhor apareceu a mim depois daquelas visões. Ele pegou em minha mão e puxou meu espírito. O anjo disse: vou te levar nas fábricas do mal, e te revelar que os empresários são satanistas. Eles são fantoches de demônios, e fazem tudo o que eles querem em troca dos tesouros perecíveis da terra. O anjo levou meu espírito onde os empresários de fábricas estavam. Vi um empresário dono de uma fábrica de batons e maquiagens. Ele é um satanista que vendeu a sua alma ao diabo. A sua fábrica é a que mais vendia naquela região. Vi um demônio aparecendo para ele dizendo: eu lhe dei a fábrica, eu te deixei rico para você produzir os meus acessórios. Faça um ritual para amarrar as pessoas nos meus produtos. Você vai vender mais quando fizer esse sacrifício para mim. Eu vi quando aquele satanista pegou um kit de batom e outro de maquiagem, entrou dentro de uma casa de sacrifício e fez o seu ritual macabro de sangue. Veio uma mulher cristã usando o batom dessa fábrica do satanista. Quando ela passava aquele batom oferecido em seus lábios, um espírito sedutor entrava em seu corpo. O seu comportamento mudava. Essa mulher cristã começava a seduzir os homens. Vi um empresário da fábrica de saltos altos. Ele estava feliz pela sua produção de saltos altos em grande escala. Quanto mais produzia a sua fábrica, mais ele enriquecia. Vi que o seu semblante mudava. Não era mais dele, e sim de uma pessoa possuída. Eu vejo quanto Satanás quer mudar o mundo conforme o modelo do pecado. O anjo me levou em uma igreja onde as irmãs usavam esses saltos. Vi uma serpente enrolada em seus tornozelos. O andar de cada irmã dentro da igreja com aqueles saltos trazia uma cobiça no olhar e entrava no coração de muitos irmãos. Vi irmãs casadas seduzindo irmãos casados através de sua sensualidade no vestir e no andar. Muitos irmãos deixavam suas esposas que se vestiam como uma mulher santa, trocando elas por meretrizes evangélicas. Vi jovens cometendo adultério na mente, cobiçando as irmãs casadas que são as meretrizes da igreja. O anjo me levou na fábrica de cigarros. O dono dessa fábrica é envolvido no satanismo. Vi um demônio falando dizendo: continue produzindo os meus cigarros. Ele tem matado muitos de câncer e suas almas são minhas. O anjo me levou na fábrica de bebidas alcoólicas. O dono dessa fábrica mexia com magia negra. O diabo falava com ele dizendo: a sua fábrica tem viciado muitos no álcool. Tem destruído famílias. Muitas almas já estão no inferno por causa disso. O anjo disse: avise para os cristãos para não abrirem lojas de cigarros e nem de bebidas que venham financiar as fábricas desses satanistas. O cristão que compra essas coisas coopera com eles para a destruição de famílias e suas mortes. Satanás quer destruir o templo que era para ser do Espírito Santo. Usou o homem para inventar o cigarro, a bebida e as drogas. Todos os cristãos que comercializarem essas coisas estão compactuando em alianças com os agentes do diabo. O anjo me levou em uma congregação muito grande e que estava cheia de pessoas. O anjo disse: olhe para as vestes de cada um deles. Eu olhei, e vi que 95% dos irmãos estavam com suas vestes manchadas. O anjo disse: essa congregação irá te chamar para ministrar. Avise para esse povo que é necessário lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que fiquem brancas como a neve. Para entrar no reino, é necessário ser limpo. Sem essa lavagem espiritual das vestes não entrarão no céu. Todos querem a salvação, mas não querem renunciar fazendo do caminho estreito largo. Os líderes estão enlarguecendo o caminho de Jesus.
Eu vi empresários, donos de empresas de roupas femininas fazendo pactos em altares satanistas, oferecendo suas roupas nesse altar para vender nos 4 cantos do mundo. O demônio responsável por esse pacto apareceu e pediu suas almas em troca. As condições que o demônio ofereceu para que as vendas alcançassem sucesso, foi produzir roupas sensuais em largas escalas para ter o seu sucesso. Ele dizia: não vamos mais produzir roupas longas que cubram o corpo das mulheres. Vamos despir todas elas, acabando com as roupas decentes e bem comportadas. Aqueles empresários aceitavam os termos do diabo, tudo por um sucesso terreno, coisas temporárias que eles mesmos irão deixar na terra. Eles venderam suas almas que têm tanto valor para Cristo, venderam por algo que é passageiro e não eterno. As roupas entravam em seu excesso por causa dos pactos. Descobriu quanto Satanás pode corromper uma sociedade e manchar toda uma cultura mundial. Isso vem crescendo em larga escala, e tem entrado no seio da igreja. O anjo me disse: diga para o povo de Deus vigiar, não alerte só o seu ministério, alerte as igrejas onde tu pôres as plantas dos seus pés. Alerte todas as igrejas do mundo, onde os seus pés não forem, a sua voz chegará em lugares onde tu não pisastes. Grave tudo o que você viu, tudo o que está sendo revelado. Diga, não se cale, tu foste levantado como atalaia mundial. É o porta-voz de Deus, essa é a sua missão, despertar um povo dormente. Tu nasceste para fazer a obra, foi para isto que viestes para o mundo. O seu destino é levar a mensagem de Deus. Satanás quer destruir essa doutrina. Tem cegado muitos. Quantos pastores não falam mais da santidade? Quantas igrejas abandonaram a verdadeira doutrina e não fazem mais um concerto com Deus? Tu fostes levantado para trazer de volta a doutrina para a terra, reavivar a santidade e fazer todos se arrependerem e fazerem um concerto para a salvação. Todos aqueles que deixaram o seu ministério no momento de sua dificuldade vão voltar. Aqueles que viraram as costas e te abandonaram nos momentos em que precisastes deles nos momentos difíceis. Os homens a quem confiastes para lhe ajudar no ministério e saíram, irão retornar para o seu ministério. Todos os que transpassaram o seu coração, tu irás receber como um filho pródigo. Anote essas revelações e diga para todas as igrejas não abandonarem a fé. Sejam crentes verdadeiros. Aqueles que não andarem na santa palavra serão atingidos pelos dardos inflamados. O anjo trouxe o meu espírito para o meu corpo. Ao voltar, eu dobrei o meu joelho. Jesus apareceu para mim. Não consegui olhar muito para o seu rosto por causa do resplendor. Eu não conseguia ficar em pé por causa de sua presença. Caí de joelhos com o rosto no chão. Jesus disse: vou revelar a ti o que está acontecendo nas igrejas. Ou se diga para a humanidade. Jesus pegou em minhas mãos, me colocou de pé e disse: Satanás irá confrontar todos aqueles que estão fracos. Contra o crente verdadeiro ele foge por não resistir à verdade. Jesus me mostrou em uma visão Satanás atacando as igrejas na covardia. Quando ele não podia derrotar aquela congregação, ele usava as redes sociais para difamar aquela congregação usando pessoas fracas, membros das igrejas. Essa congregação era atacada, e as marcas dos escândalos ficavam naquela igreja. Satanás usava seus dardos malignos e deixava suas marcas. Mas aquela congregação, mesmo sendo difamada, estava preparada para se defender desses ataques. Satanás e seus demônios não conseguiam derrubar aquela igreja. Ali, todos estavam armados espiritualmente, e andavam em espírito. Vi demônios causando divisões dentro de outras igrejas. Esses demônios escolhiam os mais fracos e os mais carnais, jogando dardos malignos nas mentes e nos corações deles. Os crentes mais fracos eram manipulados pelas forças do mal para derrubar os crentes mais fortes. Os crentes carnais eram usados para fazer os crentes espirituais saírem de suas congregações. Sem esses crentes espirituais, a igreja não crescia e virava alvo fácil para o engano. O plano dos demônios era tirar esses irmãos através dos mais fracos. Qualquer igreja que tiver crentes espirituais, toda obra maligna é desmascarada. Vi demônios trabalhando dentro de igrejas porta larga, e muitos desses pastores subestimando suas forças. Na visão, vi demônios derrubando grandes homens de Deus, arrastando eles para o mundo. A meta deles é derrubar os mais espirituais. Nas minhas viagens ao inferno, via que o número de evangélicos estavam aumentando no inferno. Isso não é brincadeira. A situação está grave. Tudo é a prova do grande trabalho dos demônios. Eles não brincam em serviço e têm cumprido suas missões. Portanto, orem e vigiem. Peçam forças a Jesus. Ao andar nas igrejas, tenho tido visões terríveis. Vi demônios entrando dentro dos corpos dos crentes mais fracos para perseguir os mais fortes espiritualmente.
Eu digo para vocês que andam na verdade, estejam preparados para os insultos e as calúnias dos irmãos que andam segundo a carne. Vi demônios enviando seus ministros para pregar dentro das igrejas, semeando heresias e mentiras. Pastores, vigiem com quem vocês chamam para ministrarem em seus ministérios. Vi demônios dentro de igrejas sérias fazendo muitos se rebelarem contra o pastor, causando divisões no seio da igreja, colocando os pastores em dificuldades. Tive visões de crentes com medo de demônios, medo de bruxas e feiticeiras. Esses irmãos, apesar do medo, estavam armados com ferramentas espirituais. O Senhor me disse que esses irmãos podiam submeter os demônios à sua autoridade. Eles não reconheciam o tamanho de seus armamentos de fogo. O Senhor me revelava que Satanás, ao ser expulso do céu, foi rebaixado e perdeu a sua moral. Se tornou inferior ao menor ser vivo que existe na terra. Não devemos temer aos demônios. Vi em outra visão, crentes abrasados do fogo de Deus. Eles eram colunas de suas igrejas e a base do ministério. Muitos irmãos fracos espiritualmente dependiam de seus ombros para os carregarem, e através deles, Deus levantava um exército de soldados cristãos. Esses homens recebiam a autoridade de Deus, e levantavam os irmãos fracos, fazendo os caídos se levantarem das cinzas para uma guerra espiritual. Eu perguntei ao Senhor ao ver essa visão. Ele respondeu: são as colunas espirituais do meu ministério. São responsáveis pela minha obra, aguentam as provações, e são humilhados pela minha palavra santa. Mas mesmo assim têm uma postura firme. Não murmuram e nem abaixam a cabeça. São avivados. Essa chama que está em suas vidas o diabo não pode tirar deles. Por mais que seja pesada a sua cruz, eles continuam em pé seguindo. O vento assopra e eles não caem. Prosseguem até o fim. Eles serão colunas do templo do meu Deus. Jesus, ao me passar as revelações, desapareceu, e o clarão do meu quarto sumiu. O anjo desceu até mim e disse que tinha uma missão. Tive que me deitar no chão para o meu espírito sair. O anjo de Deus subiu comigo ao céu através de uma escada. Caminhamos sobre ela até entrar pela porta do céu. O anjo disse: lembra da escada que Jacó viu? Essa, a escada celestial. Entramos no céu, começamos a andar no paraíso. O anjo me mostrou um grande templo branco que brilhava. Fomos até a porta desse templo. Ao olhar de longe, vi o anjo no altar com uma taça de ouro perto de um homem que estava sentado no trono, cujo rosto eu não pude ver, só de sua cintura para baixo. Eu disse: que anjo é aquele que está no altar de Deus Pai? O anjo me disse: é o anjo sacerdote. Ele deposita as orações dos santos que estão na terra. No momento certo, essas orações serão respondidas. Na frente do anjo sacerdote, vi um grupo de anjos ao redor do altar. Perguntei quem eram esses anjos que guardavam o altar. O anjo disse: são querubins, guardiões do altar santo. Olhei para cima do trono. Vi anjos parados flutuando em cima do trono louvando a Deus. Perguntei ao anjo: quem são esses? O anjo disse: esses são os serafins. Eu e o anjo começamos a caminhar dentro do templo, com pouca distância da frente do altar. Eu vi os 24 homens de cabelos brancos. Suas vestes pareciam de sacerdotes. O anjo disse: são os 24 anciãos que louvam a Deus. Vi também 4 anjos, metade homens e metade animais. Eles louvavam a Deus. O anjo disse: esses 4 anjos são especiais. Suas aparências simbolizam as qualidades de Jesus. Eles são os 4 seres viventes que João viu quando esteve na ilha de Patmos. O anjo me levou em uma parte do templo em cima de um compartimento parecendo um armário. Eu vi as 7 taças da ira de Deus em pé naquele compartimento. As taças são de ouro e gigantes. Do outro lado, vi as trombetas de ouro deitadas no compartimento. O anjo disse: estão esperando os anjos usarem. Essas trombetas e essas taças nunca foram usadas. O anjo disse: Satanás está furioso com o seu ministério. O Senhor vai mandar um anjo para te escoltar na terra. Ele vai auxiliar o seu ministério. Você vai precisar de muita força para terminar o seu ministério na terra. Satanás usará toda a sua inteligência e todas as estratégias de guerra espiritual para derrubar as igrejas verdadeiras. Kenzo, tu não sabes quando ele irá te atacar. Fica na vigilância. Jesus sabe quando ele atacará e vai te orientar. Ele te revelará as estratégias malignas. Ele armará ciladas para lhe derrubar, mas a luz do Espírito Santo estará contigo. Ele iluminará todas as ciladas armadas no escuro, e desfará todo laço contra ti. Os pastores cegos cairão na rede de Satanás. Eles não vão perceber as ciladas e cairão nelas. O anjo me levou até a água da vida, e com uma taça pegou um pouco daquela água cristalina e me deu para beber. O anjo disse: beba dessa água, e suas forças serão renovadas. Nunca mais sua alma terá sede.
Eu bebi daquela água, senti um frescor na minha boca e um refrigério na alma. O anjo me deu um pão para eu comer e disse: esse é o maná que caiu do céu para o povo de Israel comer. O anjo me trouxe um grande rolo e disse: esse é o rolo das revelações ocultas para os últimos dias. Coma esse rolo. Tudo isso é fortalecimento do seu ministério para o seu próprio crescimento. Serás mais usado na palavra, revelações e profecias. Eu comi daquele rolo e senti a mesma sensação de Ezequiel, ao mastigar. Parecia favo de mel na boca. Ao cair no meu ventre, senti amargura de alma. Isso é a prova que irei passar nos próximos dias. O meu espírito voltou para a terra. Eu relatei o meu testemunho para todas as igrejas que passei. A minha missão no Japão acabou. Peguei o ônibus para voltar aonde eu estava hospedado. Esse ônibus bateu em um caminhão. Eu só me lembro que as minhas vistas escureceram. Quando acordei, estava sem nenhum arranhão. Os bombeiros vieram tirando aqueles corpos sujos de sangue. Fiquei sabendo que muitas pessoas faleceram com essa batida. Os bombeiros se admiraram por me verem inteiro sem nenhum arranhão. Os sobreviventes saíram feridos gravemente. Ninguém estava são para conversar com os bombeiros. Eu não fui na ambulância nem para o hospital. Eles perguntaram se eu estava me sentindo bem. Eu respondi que estava bem, sem nenhuma dor. Me lembrei do que o anjo disse, de que o Senhor enviaria um anjo auxiliar para me dar suporte nessa grande missão. Eu tenho um anjo da guarda, e agora um auxiliar. Tenho certeza de que fui protegido por eles nesse acidente. A minha Bíblia havia sumido no acidente. O bombeiro havia achado ela amassada dentro dos destroços do ônibus. O bombeiro encontrou a Bíblia aberta em Salmos 68:20. Ele ficou impressionado quando leu a passagem que dizia: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. O bombeiro chorou e me deu a Bíblia aberta. Eu compreendi que Deus me livrou da morte. Eu tive uma visão. Vi um crente tradicional debatendo com um crente pentecostal a respeito da Bíblia. Eles falavam a respeito das doutrinas bíblicas e não se entendiam. Através dessa discussão, eles se odiavam virando inimigos um do outro. Os dois saíam machucados com esse debate, e um demônio estava sentado no meio deles rindo e batendo palmas. O Espírito Santo me revelava que a contenda acerca do Evangelho é de Satanás, e que gera inimizade entre os irmãos. Todas essas coisas levam para o inferno. Peguei o ônibus e voltei aonde eu estava hospedado. Peguei a minha mala e fui ao aeroporto. Estava com saudades da minha esposa e do meu filho, também de minha igreja. Voltei para o meu país. Eu encerro este testemunho fazendo uma oração. Senhor Jesus, nesse momento eu te peço que restaure a sua igreja. Restaure a essência que se perdeu e o primeiro amor que se foi. Restaure os corações feridos. Restaure cada igreja. Restaure cada ministério que foi derrubado pela ação maligna. Restaure as vidas que estão em cativeiro trazendo para si. Restaure essa nação que se esfriou na fé. Restaure esses vasos que antes eram usados em sua casa, e hoje se encontram caídos e rachados, que já não servem para sua casa. O Senhor é o oleiro que refaz e constrói vidas pondo-as de pé. Eu profetizo sobre esse povo a restauração, em nome de Jesus.